Aula 34, capítulo 6, página 102. Técnicas práticas de cura mental. Dr. Zep Murphy traz mais uma técnica com eficiência muito grandiosa. Não teremos mais desculpa que nós não sabemos como fazer, como treinar nossa mente, porque ele traz várias técnicas que podemos utilizar de maneira muito simples e com grande eficiência. Hoje, a aula é da técnica de Baldwin. O professor Roussen, Instituto na França, Charles Baldwin, foi um psicoterapeuta brilhante e diretor de pesquisa da nova escola de cura de Nancy. Descobriu ele que a melhor maneira de impressionar a mente consciente é entrar em um estado de sonolência, de torpor, ou um estado semelhante ao do sono, no qual todo esforço é reduzido ao mínimo. Nesse momento, de maneira tranquila, passiva e receptiva, por reflexão, a ideia pode ser transmitida ao subconsciente. Ou como ele explicou, uma citação do próprio Charles Baldwin. Uma maneira muito simples de conseguir isso é a impregnação da mente subconsciente. Consiste em condensar a ideia que deverá ser objeto de sugestão, resumi-la em uma frase curta que possa ser facilmente gravada na memória e repeti-la constantemente, como se fosse uma canção de ninar. Essa é uma citação dele. Ele diz que se você relaxar profundamente o corpo, reduzir uma frase, pegar aquele objetivo seu, reduzir numa frase curta, aonde você consegue concentrar e condensar tudo aquilo que você imagina, é como se fosse compactar, é como se você quisesse colocar uma senha que você quer guardar em alguns símbolos mínimos, ou seja, reduzir aquela informação, para que a sua mente saiba o que aquilo quer dizer. E você entoar isso como se fosse uma canção de ninar. Há alguns anos, uma jovem viúva em Los Angeles envolveu-se em uma longa e acriminosa briga de família. O falecido marido lhe deixou todas as suas propriedades, os filhos e filhas dele, de um casamento anterior, porém entraram na justiça para contestar o testamento. Seu oferecido de uma solução amigável foi recusado com desdém. Voltando. Seu oferecimento de uma solução amigável foi recusada com desdém. Quando ela me pediu ajuda, expliquei-lhe a técnica de Baldwin. Insisti em que condensasse a ideia de sua necessidade em uma frase curta, que pudesse ser facilmente gravada na memória. Lembra que essa frase curta que ele diz, ela tem que ser, ela tem que trazer toda a informação daquilo que você deseja. A moça formulou uma frase seguinte: tudo terminou em uma ordem divina. Para ela, essas palavras significavam que a inteligência infinita, operando através das leis que rege a mente subconsciente, produziria uma conclusão mutuamente satisfatória com a aplicação do princípio da harmonia. Lembra que eu falei na aula anterior que tudo que você tem que pedir tem que ser bom para ambas as pessoas. E às vezes esse ser bom, amados,
Por exemplo, vamos ser mais objetivo nessa minha fala. Quando nós falamos que ser bom para ambos, aqui vocês perceberam que ela reduziu numa frase, aonde essa frase significaria harmonia para todos os lados, para todas as partes envolvidas nesse processo. Às vezes o que é bom não é necessariamente que essa pessoa aceite aquela proposta, mas aquilo que vai ser bom para ela também concluir aquele karma dela. Às vezes a gente está orando para uma pessoa que tenha proteção. Às vezes essa pessoa bate ali o carro num poste e não machuca, mas ela fica com aquela perca, entre aspas, daquele automóvel. Mas aquilo naquele momento era melhor para ela, porque ela poderia numa outra oportunidade ficar gravemente ferida. Mas a gente tem que pensar assim, não, é o que eu estou explicando de uma forma muito grosseira, que a divina providência, ela sabe encaminhar o que é melhor, e não nós que deveremos deixar falar, emanar para o cosmos o que é melhor para essa pessoa. Nós não sabemos o karma dessa pessoa, nós não sabemos o destino dessa pessoa. Por isso, a maneira muito correta de nós orar é entregar que a divina providência resolva da melhor forma, seja um testamento, seja uma ação na justiça, seja um trabalho, seja uma conquista de algo que nós desejamos. Todas as noites durante 10 noites, ela sentava-se em uma poltrona, relaxava o corpo, entrava em um estado de sonolência. Uma vez nesse estado de que ele chama, de modorra, afirmava devagar e tranquila, repetidamente, cheia de sentimento: tudo terminou em ordem divina. Isso significava para ela a situação daquilo que ela desejava, condensada, compactada naquela única frase. Aquela frase tinha um significado para ela. E em seguida mergulhavam em sono profundo, normal. Na manhã do 10º dia, acordou com uma sensação de bem-estar e de convicção de que tudo, na verdade, estava terminado, resolvido. No mesmo dia, seu advogado lhe telefonou. O advogado da parte contrária de seus clientes estava querendo chegar a uma solução conciliatória, alcançando um acordo harmonioso, seguindo-se a retirada da ação de contestação. Quando ela entra nessa meditação e ela afirma e ela se convence, lembra que ela chega naquele ponto de aceitação, naquele ponto que a oração dela foi atendida, naquele momento ela sabe. Por que nós sabemos? Porque nós sentimos a vibração do nosso corpo, nós sentimos intuitivamente. De alguma maneira essa resposta vem carregada daquela certeza clara e objetiva. Por quê? Porque é a voz de Deus. Por isso que vai depender se vai ser 10 dias, se vai ser 2 dias, depende do ponto que você tocar. Se vai ser 10 dias, se vai ser 15 dias, se vai ser 3 meses, mas que vai chegar se você estiver fazendo da forma correta, observando seus sentimentos, suas posturas, suas ações, suas atividades no dia a dia, porque às vezes você faz à noite e de dia você começa a observar as experiências do lado de fora e começa a não acreditar, não ter fé. Não vai resolver. Por isso que a gente diz que a própria ação, a atividade nossa do dia a dia também tem que levar em consideração. A técnica do sono. Quando entramos no estado de sonolência, torpor, todo esforço se reduz ao mínimo. A mente consciente submerge em grande parte quando caímos no sono ou no estado de sonolência.
A razão desse fato é que graus mais altos de manifestação do subconsciente ocorre imediatamente antes de adormecer e pouco antes de acordarmos. Nesse estado, desaparecem os pensamentos negativos que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir que sejam aceitos pelo subconsciente. Nós colocamos essas imagens, essas sugestões na nossa mente. Só que nós colocamos também pensamentos contraditórios. Às vezes fazemos ações contraditórias. Quando não fazemos os dois, pensamos e agimos, e depois consertamos isso de novo. Fica esse cabo de guerra o tempo inteiro. Aí os resultados são neutralizados e muitas vezes temos resultados também muito insatisfatórios. Por isso nós precisamos observar principalmente os nossos pensamentos, porque as ações seguem as nossas atividades mentais. Vamos supor que você quer livrar-se de um hábito destrutivo. Seja lá um hábito que não tem muito louvor, de criticar uma pessoa, de fazer críticas ao governo, falar demais, fofoca ou qualquer coisa do tipo. Assuma uma postura confortável, relaxe o corpo e fique imóvel. Entre em um estado de sonolência e nele diga tranquila, repetidamente, como se estivesse cantando uma canção de ninar: estou inteiramente livre desse hábito. Harmonia e paz da mente reinam supremas. Repita essas palavras devagar, com calma e carinho, durante 5 ou 10 minutos à noite e pela manhã. A cada vez que repetir as palavras, o valor emocional dela torna-se maior. Quando surgir a ânsia de repetir o hábito, repita para si, mesmo em voz alta, a mesma fórmula. Dessa maneira, você induz o subconsciente a aceitar a ideia. Daí, se seguindo a cura. Eu gosto muito de pegar, eu mesmo fazer uma frase que você vai criar, ter aquela ideia de fazer aquela própria meditação. Se você encontrar uma no livro do Dr. José Murphy ou de qualquer outro livro e fazer muito sentido para você, faça. Mas se você tiver a inspiração de você mesmo usar, de preferência de ter no verbo presente e não no futuro, faça, que a tua mente vai aceitar um pouco melhor. Mas observa se você está recebendo essas inspirações. Porque às vezes pegamos uma frase de um livro, mas ela não faz muito sentido para nós. Você criar com bastante sabedoria as tuas próprias orações e meditações, sempre ela surge mais efeito nas nossas experiências. Se você for instigado durante o dia, cometer aquele mesmo hábito, pega essa frase e fala de novo. De preferência que se você estiver em lugares que você possa aquietar, parar, voltar para dentro de você e repetir calma e tranquilamente, o efeito será mais rápido. Técnica do obrigado a você. Fecha aspas. Na Bíblia, Paulo recomenda que, com louvor e graças, façamos nossos pedidos. Resultado extraordinário podem ser obtidos com esse método simples de oração. O coração agradecido está sempre perto das forças criadoras do universo, fazendo com que bênçãos incontestáveis flua em nossa direção, de acordo com a lei da relação recíproca, baseada na lei cósmica de ação e reação.
Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com críticas, com falar algo que não seja construtivo, observar como que essa pessoa reage diante das nossas críticas. Não é que nós não podemos fazer uma crítica, mas observar para quem e como nós estamos falando. Tudo aquilo que é destrutivo traz resultado contrário daquilo que nós estamos desejando. Se nós envolver profundamente nas nossas ações, nos nossos desejos, nas nossas concretizações, nas nossas criações mentais, nós não teremos tempo de ficar cuidando da vida alheia. E essa é uma lei. Quer ter prosperidade? Observa suas próprias ações e veja as reações que você está tendo. Gente, se nós estamos orando e não estando tendo resultado naquilo que nós estamos fazendo, faça uma análise profunda. Observa que tem alguma coisa que não está fechando a conta. Porque a oração ela tem que ser precisa. Observe e refaça essa técnica. Talvez você esteja fazendo a técnica direitinho, mas você está acreditando no contrário, observando a vida da outra pessoa, fazendo intriga de forma muito sutil, fazendo fofoca de forma desnecessária. Observa. Fazendo apenas aquilo porque você tem um ganho egoístico, querendo ter resultado egoístico. Gente, observa. Observa que tem alguma coisa que não está fechando. Recentemente, uma jovem mãe contou-me a sua experiência com a técnica. Disse ela, eu estava desempregada, sem dinheiro, com 3 filhos pequenos para alimentar e vestir. Não sabia para onde me virar. Ouvi-o então explicar que devemos ser gratos antes mesmo de nossas preces serem atendidas. Foi como se uma luz estivesse acendido em minha mente. Viu? A própria observação de como ela ouviu, a oração já foi atendida. Por quê? Porque ela disse que a luz acendeu na consciência dela. Tive a certeza de que precisava experimentar essa técnica. Antes dela fazer a técnica, ela já tinha uma certeza. Por quê? Porque o entusiasmo tomou conta em forma de um agradecimento antecipado. Todas as noites e manhã durante 3 semanas, a jovem repetiu as palavras seguintes: obrigado, Pai, pela minha riqueza. Fazia isso de forma relaxada, tranquila, e continuou a repetir a frase até ter uma sensação ou estado de gratidão que inundava a mente. Percebe que quando ela chegou a fazer essa técnica, era como se fosse uma confirmação daquilo que ela já estava sentindo. Por quê? Porque ela disse que uma luz acendeu, ou seja, é como se dentro dela já tivesse aquela certeza, ela precisava só confirmar. Imaginava que estava se dirigindo ao poder e inteligência interno infinitos, embora soubesse, claro, que não podia literalmente ver a inteligência criadora ou a mente infinita. Estava vendo com os olhos internos da percepção espiritual, dando-se conta de que seu pensamento e imagem de riqueza era a primeira causa no que interessava ao dinheiro, emprego e alimentos de que necessitava. Seu pensamento, sentimento era a essência da riqueza, não prejudicada por condições anteriores de qualquer tipo. Grifa essa frase. Percebe que ela diz, ou seja, Dr. Joseph Murphy diz, pensamento e imagem de riqueza era a primeira causa. Pensamento e imagem é a primeira causa e não fatores externos, tá? Dando-se conta que seu pensamento e imagem de riqueza era a primeira causa que a interessava.
dinheiro, emprego, alimento. De que seu pensamento, sentimento, pensamento, imagem, pensamento, sentimento. Era a essência da riqueza, não prejudicada por condições anteriores de qualquer tipo. Se você tem um pensamento, imagem, se você tem um pensamento, sentimento, qualquer situação anterior, seja um desemprego, seja falta de dinheiro, seja falta de qualquer coisa, ela não pode ser prejudicada, porque na sua mente agora habita o pensamento, imagem, o pensamento, o sentimento. Tenta fazer uma reflexão sobre essa informação. Na hora que você for fazer o relaxamento, ou na hora que você for escrever no papel, a hora que você for fazer a sua meditação, que nada anteriormente pode ser prejudicado, ou você pode ser prejudicada por aquela situação anterior, porque agora o pensamento, imagem, o pensamento, sentimento, ele é o poder criativo, tá? Ao repetir obrigado, Pai, incontestáveis vezes, sua mente, coração foram levados ao ponto de aceitação. Olha que bacana ele repetir isso, colocar esse ponto de observação nessa técnica para que a gente compreenda. Quando o pensamento de carência, pobreza ou desalento lhe surgir à mente, fazia-lhe outra vez, obrigado, Pai, tantas vezes fosse necessário. Sabia, enquanto mantinha a atitude de gratidão, de recondicionaria a mente para aceitar a ideia de riqueza. E foi isso exatamente o que aconteceu. Cada vez que ela tinha um pensamento de escassez, ela repetia em forma de gratidão. E aí a ideia de riqueza era aceita na mente subconsciente, porque se você já estava agradecendo, é porque você já tinha. Você só agradece uma coisa que você já tem. A sua mente, para aceitar, ela precisa saber que você já tem, porque a nossa mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ela aceita. Ela aceitou, tocou aquele ponto de aceitação, ela vai criar situação, circunstância para chegar até você aquilo que você deseja. A prece dessa mãe teve uma consequência interessante. Pouco depois de ter começado a orar de maneira descrita acima, encontrou na rua um antigo empregador que não via havia mais de 5 anos. Ele lhe ofereceu um emprego de responsabilidade, bem remunerado. Ele até mesmo chegou a lhe fazer um empréstimo de curto prazo para ela aguentar até o recebimento do primeiro salário. E ela disse: eu jamais esquecerei o poder espantoso da frase, obrigado, Pai. Ela fez maravilha por mim. Ao próprio Cristo, nos diz: obrigado, Pai, por ter me ouvido. Obrigado, Pai, por ter me escutado. Obrigado por essa situação já se ter realizado. Quando nós agradecemos com antecedência, você está mandando uma informação para o universo de que aquilo que você deseja já é uma realidade. Quando você acredita que você já tem, todo o universo começa a criar possibilidades. É como se aquela energia começasse a se movimentar e trazer para você. Na verdade, até faço uma correção, que não é como, é uma realidade. A energia, ela começa a se movimentar, é como se ela estivesse parada num único ponto. Você dizendo que você tem escassez de dinheiro, que você tem falta de alimento, que você tem falta de roupa, que você tem falta não sei do que. Então aquela energia está estagnada nesses pontos. Quando você diz obrigado pelas minhas riquezas, ela está de uma forma ampla. Riquezas é tudo aquilo que você quer, você tem.
Vamos observar o que é uma pessoa rica. Ela pode comprar qualquer coisa. Ela pode ter qualquer coisa, porque ela é rica. Então, é muito amplo essa oração. Ela te traz possibilidades. Amplitude nesse aspecto é que ela te traz possibilidades. E aí você pode escolher, porque a oferta foi oferecida, mas ela poderia recusar se ela quisesse, e poderia aparecer outra. Então ela teve a oportunidade de escolher. Por quê? Porque quando nós dissemos obrigado pela riqueza, como ela fez a oração, rico pode fazer qualquer coisa, rico pode escolher onde ele quer trabalhar, como que ele quer trabalhar, que horas que ele quer trabalhar. Por quê? Porque ele já tem as riquezas. Então, se você quiser ser mais específico por um valor que você já ganha na mente, você também pode colocar. Mas é preciso saber de que forma que a sua mente está aceitando essas técnicas de curas, essas técnicas de prosperidade, essa técnica que você está fazendo, que não deixa de não ser uma cura de uma escassez. Como o próprio Dr. Joseph Murphy diz, que pobreza é doença mental. Então, essa aula fica por aqui. Nós continuaremos na página de número 105, o método afirmativo. É uma próxima técnica que você terá e você poderá experimentar e confirmar no seu próprio laboratório das suas experiências qual a técnica mais eficiente você experimentou do livro Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Até o nosso próximo encontro.